Brasil é o país onde a justiça diz que todo filho precisa de sustento, mas age como se mãe fosse fábrica de milagre. É o país que cobra pensão como se o dinheiro brotasse no quintal e corta benefício como se família sobrevivesse de esperança. Um país onde o juiz fala em divisão de responsabilidades, mas a realidade é uma só. Quando o pai some, quem segura o rojão é sempre a mãe. Tem juiz que nunca precisou escolher entre comprar comida ou pagar remédio para entender o que significa obrigação de sustento. E tem pai que acha que, porque o filho completou 18, ele virou adulto, autônomo e independente, tipo um milagre jurídico, estilo maioridade instantânea. Mas eu pergunto, alguém aqui já viu autismo? Epilepsia ou doença autoimune desaparecer com o bolo de aniversário dos 18? Não, né? Então por que o sistema insiste em agir como se a necessidade acabasse no soprar das velas? A Constituição Federal é clara. A família tem dever de garantir o sustento, a educação e a dignidade dos filhos. E isso vale para os casados, para os divorciados, para os separados e até para os que fingem que o filho não existe. A responsabilidade é conjunta, mas quando o Estado cruza os braços e o pai desaparece, sobra tudo para a mãe. E o mais revoltante é que a canetada judicial muitas vezes não olha para o contexto, olha para o calendário. Fez 18, corta. Fez 24, encerra. Mas a geladeira continua vazia. O boleto da faculdade continua chegando. O remédio continua caro. E o desemprego continua batendo na porta. E é aqui que entra a hipocrisia do sistema. Porque vivemos num país onde o desemprego atinge milhões, onde mães trabalham em 2 empregos para garantir o básico. E ainda assim, quando o juiz corta a pensão, parece que ele acredita que o supermercado aceita gratidão como forma de pagamento. A mãe não tem o direito de chegar para o filho e dizer: aqui está sua mochila, caça teu rumo. Isso não é maternidade, é abandono. E mãe nenhuma faz isso. Quem faz é o sistema, quando decide que o filho deixou de precisar. E o mais absurdo é que o corte de pensão não afeta só o filho. Ele sobrecarrega um dos responsáveis. E quase sempre é a mãe. Ela passa a ser pai e mãe ao mesmo tempo, sem o suporte emocional, financeiro e muitas vezes sem sequer o apoio moral da justiça. Porque para muitos juízes a mãe é vista como forte, e ser forte virou sinônimo de ser explorada. Mas força não é sinônimo de fardo. Ser mãe não é ser depósito de responsabilidades do Estado e do ex-marido. E eu pergunto, por que o juiz nunca corta o próprio salário aos 24 anos? Por que o privilégio político não expira? Por que a verba de gabinete não tem limite de idade? Mas para filho de trabalhador o relógio corre contra. O Estado diz, agora você já tem 24, se vire. Se vire como? Com que dinheiro? Num país onde até quem tem diploma tá vendendo doce no sinal? O Brasil tem mais de 8 milhões de mães solo sustentando filhos sozinhas, segundo o IBGE. E muitas delas enfrentam o mesmo pesadelo. Pai ausente, pensão irregular e justiça indiferente. Enquanto isso, o Estado corta benefícios, reduz direitos e chama isso de modernização. Modernização para quem? Para a máquina pública que vive de planilha? Enquanto o povo vive de improviso? A pensão alimentícia não é caridade, é dever. E a pensão por morte não é luxo, é amparo. O pai ou o Estado que corta uma pensão injustamente não está economizando dinheiro. Está fabricando desespero. Porque quem depende da pensão para pagar remédio, faculdade, comida e aluguel não tem plano B. E o juiz que aperta o botão do corte sem olhar o contexto está assinando a sentença de angústia de uma mãe que já vive cansada. O caso da namorada do meu filho mostra o tamanho da frieza dessa burocracia. Perdeu o pai para a Covid em 2018 e quando completou 24 anos, o Banco do Brasil cortou a pensão. Mesmo ela estando no 3º semestre de Direito, no meio da faculdade, sem renda, sem pai, sem apoio. Alegaram regra do sistema. Regra do sistema? Então o sistema também paga o aluguel? O sistema também compra comida? O sistema também banca a faculdade? Ou o sistema só serve para apertar botão e dizer indeferido? Desculpa. Fizemos uma pequena pausa para o nosso mantra, porque aqui, até quando a gente fala de dor, a gente fala com fé. Siga o canal, deixe seu like, compartilhe o conteúdo e deixe seu comentário. Isso ajuda no engajamento do canal.